Bom dia, boa terça-feira, bom dia. Como que vocês estão? Fala para mim da onde vocês estão falando. Jacira, bom dia, Jacira. Alecrim Massagens, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre inflamação celular. O que é inflamação celular? Como nós podemos ajudar a nossa cliente? Como que nós vamos entender se a cliente tem inflamação celular ou não? Quais são os processos dela? Campos do Jordão, Gisele, seja bem-vinda. Jacira, entra novamente, porque tá normal aqui, tá? O que é inflamação celular? Como que nós vamos entender, trabalhar isso com a cliente? Como que a gente vai saber que a cliente está inflamada? Se a nossa massagem vai dar resultados nessa inflamação? Então, se a cliente chega com gordura abdominal, se a cliente tem resistência insulínica, gordura no fígado, se ela é pré-diabética, como que nós vamos fazer uma massagem de redução de medidas? Como que nós vamos ajudar ela no processo de emagrecimento? Como que nós vamos ajudar a cliente com dor se ela tem uma inflamação celular? Eu vou explicar um pouquinho do que nós vamos falar. Se vocês acham que essa live vai ser importante, vai trazer algum conteúdo, vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor os seus clientes, compartilhe essa live, tá? Vou dar uns minutinhos, segundinhos para vocês compartilharem, porque quanto mais vocês compartilhem, mais o Instagram diz que o meu conteúdo é relevante, e aí eu consigo trazer mais informações para vocês de acordo com o que vocês acham interessante. Se o Instagram também não acha interessante, eu não consigo ficar trazendo mais informações para vocês, tá bom? Aí eu ajudo vocês, né? E vocês me ajudam, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos aprender hoje? Papel e caneta na mão, porque vai ter informações que vai ser interessante para vocês anotarem, porque senão vocês esquecem. Essa aula vai ficar gravada por alguns dias, com os tempos, conforme eu vou colocando o conteúdo, eu vou tirando essas lives do ar, tá bom? Porque depois vão ficar dentro da plataforma somente para as alunas. Então, vai lá. Bom dia, Rose. A Rose Garcia, uma excelente massoterapeuta, é a mestra, ela e a Kátia Nunes. Kátia Nunes é a mestra da massoterapia no Brasil. Sou aluna delas, né? Gratidão por elas ter compartilhado os conhecimentos delas. E hoje estou aqui para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, o que é uma inflamação? Tem a inflamação que a gente vê quando a gente bate em algum lugar, quando a gente machuca, faz um corte, ali o nosso corpo precisa fazer esse processo de inflamação. Para quê? Para trazer um processo de cicatrização. Então é ali onde entra as citocinas, tem mais um monte de processo, mas para vocês entenderem, e aí vai esse processo de inflamação, vai ocorrendo até que você consegue ter uma cicatrização. Mas se houver uma inflamação exacerbada, isso vai acontecer o quê? Uma cicatriz. Tá? Isso é o que a gente vê. E agora, o que é uma inflamação celular? Ai, que bom! Seja bem-vinda, Kaline e Onara. Obrigada por vocês estarem aqui comigo na live. Estamos falando sobre inflamação. Inflamação celular. A inflamação celular, como eu expliquei agora, é um machucado que o nosso corpo precisa trazer essa inflamação para trazer citocinas para fazer uma cicatrização.
Mas e aquela inflamação que a gente não vê? Que é a inflamação de dentro para fora. O que que isso pode trazer para nós? O que que isso pode trazer para nossas clientes no nosso tratamento e que pode prejudicar? Então, quando você come mal produtos industrializados, quando você usa esses alimentos em demasia, colocando mais produtos industrializados, colocando mais gordura, comendo mais açúcar, comendo mal, isso faz com que teu corpo comece a se machucado, as células comecem a se machucar. Quando você não dorme, quando o teu estresse está muito alterado, isso faz com que as células se sintam machucadas. E quando você passa por um estresse maior, quando você não faz exercício, quando você se acomoda, as células também começam a se sentir machucadas. E aí o que que acontece? O teu corpo, para começar a se defender, ele vai começar a produzir citocinas, ele vai produzir mais anti-inflamatórios, mais inflamação, ou, na verdade, mais inflamação para começar a se defender. E aí é onde aumenta cortisol, aí é onde aumenta outras doenças, é onde começa a ver outras doenças, como tumores, câncer, doença de Crohn, sinusite, rinite e muitas outras coisas mais que nós já conversamos aqui, né? Então, qual que é o processo nós, massoterapeuta, nós, esteticista, como nós podemos ajudar a cliente? Como nós podemos se ajudar? Entendendo, conhecendo qual é o processo, como é que eu vou fazer aquele processo de massagem, como é que eu vou fazer aquela manobra de massagem. Eu vou ajudar essa cliente ou eu vou piorar, né? Ou eu vou machucar mais o corpo da cliente. Hoje, eu lembro quando eu aprendi massagem, eu tinha que ter muita força, muita destreza para amassar aquela cliente. Fora que a cliente, se ela não sentisse dor, ela achava que ela não estava tendo resultado. E ali virava um processo, realmente desinchava, tinha um resultado, mas não era um resultado saudável e também não era um resultado 100%. E em muitas outras clientes eu não tinha resultados. E é por isso que eu fui buscar mais informações e é por isso que eu estou trazendo essas informações para vocês não passarem pelo que eu passei, né? Porque quando você não tem resultado, você cansa, você desiste da profissão, você não tem cliente, você não consegue cobrar o valor do teu trabalho, porque massagem é um trabalho braçal, mas se a gente entende o que faz, esse trabalho braçal pode ser mental. Se você usar mais a tua mente, se você usar mais o teu conhecimento, esse trabalho braçal pode diminuir e ser um trabalho gestacional, não sei qual é a palavra que eu quero dizer, mas um trabalho prazeroso, um trabalho com resultados, certo? Se vocês acham que é interessante, eu vou falar para vocês de novo, compartilhe essa live, fala para mim qual que é a profissão de vocês e se inscreva no link da bio, porque na última semana eu vou passar para vocês quais são as datas, eu vou fazer uma imersão de desintoxicação para ajudar vocês a entender como é desinflamar corpo, mente e espírito. E também vou abrir novas vagas por curso de desintoxicação do fígado e o nervo vago, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Como que eu vou saber também, Lu, que a minha cliente está inflamada? Você já ouviu falar sobre alteração metabólica? Então, a cliente chega para você, eu quero emagrecer, eu quero diminuir esse abdômen. Você vai olhar os exames dela, ela tem uma resistência insulínica. Você vai fazer a palpação ou a anamnese do fígado, que a gente ensinou na desintoxicação do fígado. Ela está com o fígado intoxicado, então o que ela vai estar? Ela também pode estar pré-diabética, ela também pode estar com alteração no colesterol. E aí você vai
fazer com que esse corpo tenha mais inflamação para você conseguir um processo de diminuição de medidas, de diminuição de peso. Quem estudou sobre o ciclo de Krebs, você sabe que as células de gordura se oxidam. Para você emagrecer, ela precisa oxidar. E para ela oxidar, precisa do quê? Respiração, exercícios, alimentação. E como você vai poder ajudar essa cliente apenas através da massagem? Bom dia, Lu, seja bem-vinda à nossa live. Estamos falando sobre inflamação celular, como que eu conheço se a cliente está inflamada, o que essa inflamação pode trazer de mal para nós, para sua cliente, e como ela atrasa o nosso processo de resultados. E se a gente não entrega resultados, nós não temos cliente satisfeito. Não tendo cliente satisfeito, nós não temos dinheiro, né? Que nós vamos falar isso também, não hoje, mas nas próximas lives. Eu vou ler algumas anotações e eu vou explicando aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui. Se eu puder responder, eu vou responder também na live. O emagrecimento não é uma conquista imediata. É necessário reeducar não somente a pessoa, mas também as suas células que se desviaram do seu metabolismo para adequar-se a uma realidade que foi exposta por excessos de xenobióticos, fonte de glicoses, ciclos circadianos alterados e estresse crônicos. Ambiente modulando as reações bioquímicas percorre caminhos tortuosos que, para encontrar a sua normalidade, precisa de um ciclo completo para ajustar-se e trazer resultados reais e benéficos. Então, como eu expliquei para vocês, como ocorre a inflamação? Má alimentação, produtos químicos, não só a alimentação química, mas o produto que ela usa no corpo, o ambiente que ela trabalha, o ambiente que ela respira, se são pessoas tóxicas, também prejudicam a produção das células, a reação das células. Então, excesso de xenobióticos, fonte de glicose, muito carboidrato, ciclos circadianos alterados, alimentação errada na hora errada, falta de sono ou sono não regular e estresse crônico. Qual que é a importância da gente conhecer tudo isso? Para nós trabalharmos no nervo vago, a gente sabe que ele equilibra, que ele desinflama. Então, quando a gente olha isso, a gente percebe se o tom vagal da cliente está baixo ou está alto. Se ele está baixo, como é que nós vamos fazer para regular ele? Se ele está muito alto, depende da massagem que você vai fazer, você vai estressar a cliente, você vai aumentar esse tom vagal e vai fazer com que aumente mais cortisol e aumente mais inflamação, que muitas vezes, que no nosso caso, não é o que nós queremos, né? Nosso caso, nós queremos diminuir as inflamações, regular o ciclo circadiano. O que é isso? Colocar essa cliente em relaxamento, fazer com que essa cliente tenha bons sonos. Tendo bom sono, ela vai regular a ansiedade, ela vai regular a compulsão alimentar. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Então, você já ouviu falar de estímulos, como a gente ter uma vida mais saudável, sem perturbações. Então, como que a gente vai conseguir isso? Quantas vezes você tem a impressão de trabalhar duro sem conseguir nada? Quantas vezes você já fez quantos pacotes de massagem, quantas sessões de massagem, quantos tratamentos de massagem, quantos planos de massagem e não teve resultados? Bom dia, Vera, seja bem-vinda, saudade, Vera, faz tempo que eu não te vejo. Então, claro que também a gente tem que escolher a estratégia certa, e é o que eu quero trazer para vocês. Qual é a estratégia certa? Primeiro, desinflamar, desintoxicar o cliente. Automaticamente nas primeiras sessões você já vai ter resultado sem precisar ficar se matando em cima da cliente, com dores depois, cansaço. Às vezes você cansa mais e a cliente não teve resultado nenhum. Então, E aí muitas pessoas falam, nossa, você se mata tanto em cima da massagem, você não emagrece?
É claro, porque você também está intoxicando. Com os produtos que você está usando nela, com as palavras que você está usando ali dentro, com os assuntos que vocês estão conversando ali junto e também com a insegurança que você está vendo que você não está tendo resultados, né? Então, isso tudo prejudica tanto o nosso tratamento quanto o tratamento da cliente. Vou ver se eu tenho mais algumas informações aqui. Então, tudo isso que eu passei para vocês são obstáculos internos. O que são os obstáculos internos? Quando o corpo está produzindo muito cortisol, muitas citocinas, para quê? Para acalmar essa inflamação que foi derivada de má alimentação, de estresse, de insônia. Quais são as evidências mais comuns? Primeiro, permita que você ainda não, que a gente não sabe tudo, né? Nós não somos médicos e tem muitas informações ainda por vir, tem muitas pesquisas ainda por vir, mas o que eu vou passar para você aqui é o que a gente sabe, o que a gente já trabalha, o que a gente tem resultado. Então, o que é inflamação celular? É uma alteração orgânica que afeta 4 sistemas: metabolismo, hormonal, imunológico, sistema nervoso autônomo. A massagem pode atingir esses 4 níveis? Pode ajudar a regular o metabolismo? Pode. Pode regular o sistema hormonal? Pode. Pode aumentar, melhorar o sistema imunológico? Pode. Pode ajudar no sistema nervoso autônomo? Pode. O que significa cada um desses? Metabolismo. Como é que você vai conseguir organizar, melhorar esse metabolismo dessa cliente? Melhorando o sistema hormonal, desintoxicando essa cliente, aumentando o sistema imunológico. Se ela está sem inflamação, se ela está com inflamação controlada, através de desintoxicação, através dos pontos certos da massagem, através de revivendo, resetando o nervo vago, a gente consegue melhorar todos esses sistemas de metabolismo, hormonal, imunológico e nervoso. Quantas de vocês têm a cliente que faz exercício, tem uma alimentação correta, mas está inflamada? Então, aonde a gente vai entrar? Sistema nervoso autônomo, como que ela está reagindo no que ela está vivendo? O que ela está sentindo no momento que a gente está vivendo hoje, momento de medo? O que isso traz no corpo dela? Abaixa o sistema imunológico, abaixando o sistema imunológico, ela não consegue dormir, ela começa a ter pensamentos repetitivos. E quando ela vem na massagem, você consegue trazer esse bem-estar nela. E aí quando ela começa a vir regularmente, você consegue trazer saúde, rejuvenescimento. Por quê? Só porque você está fazendo, tocando na massagem, no corpo da cliente? Não, porque você está entendendo o que você está fazendo, qual que é o processo, por que a cliente está sentindo isso, por que a cliente tem isso. E tudo isso eu estou trazendo para vocês em cada live. E dentro do curso nós vamos ter os processos, os tratamentos, quais são o jeito de fazer massagem, quais são as respirações que você vai fazer para cada cliente. Ensinar qual tipo de respiração, o tipo de aroma que você vai usar para ela, o tipo de frequência musical que você vai pôr para que essa cliente consiga relaxar também. Então, o corpo inflamado, ele fica num estado disfuncional e ele atinge um momento da sua vida que está ligado a novos estilos de vida. Os estilos de vida que não respeitam os ritmos circadianos originais. E é o que acontece hoje conosco. A gente não respeita o nosso ciclo circadiano, nossos ritmos circadianos. Porque nós levantamos mais tarde, ou acordamos mais cedo, ou dormimos mais tarde. A nossa alimentação não está adequada com o ritmo. Precisamos colocar
mais carboidrato, colocando mais energia para ver se a gente aguenta o nosso amanhã, o exercício que você tem que fazer depois, a tarefa que você tem que fazer depois. Isso atrapalha o teu ritmo circadiano. Agora, se você entende como que esse ritmo funciona, você vai colocar alimentação no horário certo, se precisa o jejum no horário certo. Mas, Lu, eu não consigo parar de comer doce. Lu, eu não consigo ficar sem o meu pão. É claro, você está inflamada. Então, você não vai conseguir tirar de um dia para o outro. Se conseguir, o que vai acontecer? Teu corpo vai pedir outras coisas. Você vai tirar isso, você pode até tirar o açúcar, o carboidrato, mas o corpo vai pedir outras coisas que não são bom. Então, quando você começa relaxando, entendendo como respirar, entendendo quais são os pontos de massagem que precisa ser feito, como que é o ambiente dessa massagem, você vai trazendo consciência corporal, consciência para a cliente, e aí ela vai tendo mais responsabilidade e, digamos assim, mais força, motivação para tirar o açúcar, ou para diminuir um carboidrato, ou para, quiçá, fazer um exercício depois. Porque quando ela sai da massagem, ela sai revigorada, ela sai renovada, ela sai disposta a fazer o que tem que ser feito. O processo inflamatório, ele é sistêmico, né? Então, por que ele trabalha? Por que ele afeta? Metabolismo, hormônio, imunológico. Porque ele não, quando acontece uma inflamação, quando você não dorme bem, não tem uma boa alimentação, não faz exercício físico, não recebe uma massagem por semana, 1 hora de relaxamento, 1 hora de ajuda para o corpo se restabelecer, o que acontece? É como se passasse um caminhão em cima de você. Todas as células começam a ficar machucadas. Aí o que acontece? Ela precisa colocar mais citocinas, o corpo precisa colocar mais inflamação. Para quê? Para ajudar a desinflamar esse corpo. Seja bem-vinda, Emi Lourdes, Estética, Cida Rezende, massoterapeuta Angelita Campos. Seja bem-vinda à nossa live. Estamos falando sobre inflamação celular, como que a gente reconhece que a cliente está inflamada e como que nós podemos ajudar através de uma massagem, através de revivando o nervo vago, desintoxicando o fígado. Quais são os passos dessa massagem que a gente vai ajudar a cliente a ter longevidade, saúde. Quanto mais inflamada a sua cliente estiver, mais dificuldade ela vai ter para emagrecer, porque o que a gente viu ali, ele afeta o metabolismo. Quanto mais inflamada a sua cliente estiver, ela vai ter mais o quê? Problemas cardiovasculares. Aí você pode fazer aquela drenagem? Não, não pode. Quanto mais a cliente estiver inflamada, ela vai estar mais propícia a quê? A vírus. E a partir de agora, o que a gente vai ter mais? Mais vírus, porque o nosso sistema imune está comprometido porque estamos inflamados. Então, como que eu sei que eu estou inflamada, Lu? Como que a gente sabe? Só olhando pela alimentação. Não bebe água, não dorme. Alimentos gordurosos ou alimentos processados. Se ela come uma gordura boa, tudo bem. Mas ela come mais processados? Não tá bem. Não dorme, não faz exercício. Fígado intoxicado, vesícula intoxicada. Essa cliente tá inflamada. E quanto mais você coloca produtos, quanto mais você coloca um aparelho, você vai causar mais inflamação nessa cliente. E aí, se você tem uma cliente saudável com 20 anos, até os 30, você pode ter um bom resultado. Mas uma cliente cheia que usa anticoncepcional há mais de 20 anos, uma cliente que tem filhos, uma cliente que passa por estresse, uma cliente que vive num ambiente traumático, você vai ter resultado? Não. Vai ter um resultado Cinderela ali. Mas para você ter resultado satisfatório, trazer saúde para a cliente, melhorar o metabolismo dela, aumentar a imunidade dela,
Melhorar o sistema nervoso parasimpático. O que é isso? Aquela resposta que a cliente tem de acalmar, aquela resposta da cliente ter consciência corporal, da cliente saber qual é o tempo dela, como que ela tá dentro da casa dela, como que ela tá dentro do trabalho dela. Tudo isso faz parte do nosso tratamento de massoterapeuta, do nosso tratamento de esteticista. Isso que eu estou trazendo para vocês são coisas de osteopatia, são naturopatia, são materiais de pós-graduação, são materiais de pessoas que estudaram, de pessoas que têm resultados, de pessoas que trabalham com saúde. E esse é o método Lucy Vito. Eu não trabalho só com beleza, eu trabalho com saúde, eu trabalho com qualidade de vida. E é essas clientes que vêm até mim. São clientes que querem qualidade de vida, são clientes que estão dispostas a pagar para qualidade de vida, porque tem saúde, tem beleza. Se ela tem saúde, ela vai ter uma estética bonita. Se ela tem saúde, ela vai ter uma mente saudável. E a gente consegue tudo isso através da massagem, através do método Lucy Vito, porque aqui você vai ter massagem, aqui você vai ter técnicas de como desintoxicar a sua cliente, técnica de ajudar a cliente a se entender e a ter mais consciência corporal também. Bom dia, Neide, bom dia, Paula, seja bem-vinda à nossa live sobre inflamação celular. Então, o processo inflamatório sistêmico, ele afeta o corpo como um todo e está fortemente relacionado a, vou repetir de novo, tipo de nutrição, pouca atividade física, falta de atividade física, sedentarismo generalizado leva à perda do tônus muscular ao longo dos anos. Nutrição. Então, qual a nutrição que você coloca? Se você tem excesso calórico, principalmente na segunda parte do dia, depois das 4, quais são as alimentações que a sua cliente tem? Quais são as alimentações que você tem? Mau funcionamento intestinal, disbiose. Se a tua cliente tem problemas intestinais, você vai ter resultado? Não, teu corpo da cliente está inflamado. Então vamos trabalhar esse intestino primeiro. Vamos desinflamar essa cliente primeiro. Falta de fibras, desequilíbrio na proporção de gordura de ômega 3 e ômega 6, muito óleos vegetais, óleos de soja, pouco ômega 3, muito ômega 6, e isso traz inflamação, é um gatilho para a inflamação celular. Estresse, então, tipo de nutrição, atividade física, estresse crônico, alteração de ritmos biológicos. A inflamação celular pode ser considerada por todos os efeitos como a estrita consequência do estresse repetido de longo tempo. Então, se eu tenho um estresse no dia a dia, aquele estresse você consegue manejar ele, trabalhar com ele, ok? Mas se esse estresse continue por mais de 21 dias, esse cortisol começa a ser desregulado. O nervo vago começa também a desregular, ele começa a ter um tom vagal ou muito baixo ou muito alto. E aí é onde afeta a estética, onde afeta a tua saúde. Aonde atrasa o teu rejuvenescimento, atrasa o teu fortalecimento muscular e também o teu emagrecimento. Outro estresse também. Nós temos 3 tipos de estresse, tá? Então tem o estresse mental, que são pensamentos negativos recorrentes, pessoas que têm pensamentos acelerados, estresse físico, pessoas que trabalham com estresse, trazendo mais físico, trabalho mais físico, ou pessoas que fazem muita academia, crossfit, e não faz uma drenagem linfática e não trabalha esse processo metabólico, ele também estressa. Isso também desregula o nervo vago. Estresse atlético, né, que é o estresse de atividade física
pode trazer o quê? Fenômenos inflamatórios recorrentes se você faz uma atividade muito tarde da noite. Isso também estressa o teu corpo, em vez de trazer saúde, vai te prejudicar. Inflamação celular se manifesta em uma constelação de sinais e sintomas inespecíficos, as chamadas evidências de inflamação celular, muitas vezes interpretadas como manifestações fisiológicas, como envelhecimento ou deficiência genética. O que você pode entender quando a cliente está inflamada? Fora o que eu já disse lá no começo, que são colesterol, o que mais que eu coloquei lá no começo? Gordura no fígado, resistência insulínica, isso tudo. Alguns a gente precisa do quê? Uma resistência insulínica, precisamos de um exame médico. Mas para saber se ela está com o fígado inflamado, nós temos a desintoxicação do fígado, que lá a gente tem a anamnese, como a gente consultar e como a gente percebe que a cliente está com o fígado inflamado, gordura visceral, tudo isso a gente consegue ver. O que a gente pode também olhar mais, olhando na anamnese? A cliente tem insônia à noite, principalmente da 1 às 3, dificuldade para dormir ou dificuldade para permanecer dormindo, aquele sono reparador. Acorda várias vezes para ir ao banheiro à noite. Sonolência diurna. Sonolência diurna. Astenia. O que é astenia? É a falta de força no organismo. Sabe quando você fica com gripe, que você não tem força para nada, que você não quer nem levantar da cama? Às vezes você não tem gripe, mas você está com esse sintoma sempre. Então, inflamação celular, principalmente inflamação do parasimpático. Irritabilidade, dificuldades de concentração, aumento na gordura da barriga ou quadril, aumento de retenção de água. Você faz uma desintoxicação com a cliente, você faz uma massagem, noutra sessão ela já está toda inchada de novo. Diminuição da libido. Já tá maravilha. Depois me passa os teus depoimentos. Deixa muito bom. Você viu, são passos simples que eu entrego para vocês. Imagina dentro do curso. No curso, quem está dentro do curso sabe todos os passos a passo, como diferenciar de uma cliente até a outra. Oi, esteticida, vou deixar assim, vou deixar salva. Essas lives vão ficar salvas por um tempo, depois elas vão para dentro da plataforma para as alunas, tá bom? Então, por isso que eu pedi para vocês anotarem papel e caneta para anotar as informações. Outro processo, tendência de se isolar dos outros. Às vezes a cliente não gosta de ter pessoas por perto, não gosta de conversar muito, gostam de... Então, todos esses processos, ela é um processo depressivo? Muitas vezes não, é apenas um processo inflamatório, que se não trabalhar, vai continuar, vai levar uma depressão, a uma ansiedade. Jacira, vai ficar gravado e vai estar lá dentro da plataforma, tá bom? Vai ficar lá no curso para você. Não se preocupe, todas as lives, Jacira, vão ficar gravadas lá para você, tá bom? Tá dentro do curso que você comprou. Então, pessoas que têm tendência a se isolar, coloca isso também dentro da tua anamnese. Como que é a tua relação com a tua família, qual a tua relação com as pessoas, como que ela se vê diante das pessoas, tudo isso você consegue ter uma visão da cliente. Sim, tem uma visão da medicina chinesa, sim, né? Que a gente trabalha na causa, não nos sintomas. A inflamação celular é um sintoma de uma causa, né? Por mais que ela seja a causa do quê? A causa de uma celulite, a causa de uma dificuldade de emagrecer, mas atrás ainda dessa causa tem outras, que são as emoções, né? Que tem muitas coisas pra gente falar. Ao longo do seu tempo, então se tudo isso que eu falei para vocês,
Se tiver, se você não corrigir essa patologia, se você não corrigir, você vai entrar o quê? Vai entrar em doenças crônicas, você vai entrar em obesidade, em diabetes, em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson. Qual o curso? O curso é desintoxicação, através do método Lucivitor. Eu vou abrir inscrições no final do mês. Agora eu estou colocando algumas aulas. Na última semana de fevereiro nós vamos fazer uma imersão. Entra lá no link da bio para você ser avisada. Nós vamos fazer uma imersão de desintoxicação, de zero inflamação, né? Nós vamos de inflamação a zero inflamação. Quanto você está inflamada, quanto a tua cliente está inflamada. Esse curso, gente, não é só para tua cliente, é para você. Nós, esteticistas massoterapeutas, muitas vezes não temos tempo de receber massagem, mas através do método Lucivitor nós podemos se automassagear, trazendo energia, nos desintoxicando e tendo o nosso resultado, nós conseguimos passar para a cliente com muita facilidade. Porque nós não precisamos ficar se matando, apenas sabemos massagear o ponto certo e a sequência certa, né? Por onde a gente começa a massagear. Tendo isso, essa sequência, nós podemos ajudar a nós também. Então, a última semana de fevereiro nós vamos ter uma imersão e aí eu vou abrir para novas turmas, tá bom? E se inscreve no link da bio para vocês terem, não perder essa informação. Vocês vão cair dentro do grupo do WhatsApp lá e a gente vai colocando as informações para vocês. Então, vocês entenderam qual é o nosso... sabe o que eu quero que vocês entendam mais? Isso é um desejo meu, pode não ser um desejo de vocês. Quando eu comecei a trabalhar com massagens, eu vinha muito fazendo como tirar celulite, levantar bumbum, ter abdômen fininho. Essa era a minha visão da estética, essa é a minha visão da massagem. Só que hoje eu tô nos meus 43 anos, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casamento, eu moro fora do Brasil, eu tô longe da minha família, eu tive outras necessidades. E aí eu consegui olhar para as pessoas também diferente, eu pude ver que elas tinham outras necessidades. E hoje, né, eu comecei a estética lá nos 2000, hoje nós estamos 20 anos, 2 décadas depois. A saúde que a gente tinha, a vida que a gente tinha lá no 2000 é totalmente diferente do que a gente tem agora em 2020. 2022 já, né? Os anos estão muito mais acelerados também do que há 20 anos atrás. E o que a gente precisa hoje? Saúde. Saúde, tendo saúde, nós temos estética. Há 20 anos atrás a gente comia as porcariadas que a gente come hoje? A gente tinha tanta informação que a gente tem hoje, que atrapalha nosso sono, que atrapalha nossa vida? Não. Então, hoje nós temos o quê? Ferramentas para quê? Para nós termos longevidade. Para que a gente vai comer as porcariadas? Impossível. A gente acaba comendo. Mas a gente tem um respaldo, a gente tem uma ajuda. Não estou dizendo isso que você vai enfiar o pé na jaca, não. Mas eu estou dizendo que nós temos recurso e nós, massoterapeutas, nós esteticistas, nós trazemos o que? Saúde, longevidade. O que eu estou trazendo para vocês aqui vai evitar que a tua cliente tenha o que? Doenças crônicas, que tenha um câncer, porque todos nós vamos passar por isso se a gente não se cuidar. Se a gente tem esse conhecimento na mão e a gente entrega isso para cliente, você vai ter o que? Clientes saudáveis. Você vai transformando o seu mundo e o mundo ao seu redor. É assim que a gente muda o mundo. E trazendo conhecimento. Na Bíblia diz que o seu povo padece por falta de conhecimento. Quantas vezes você tem um problema e você não sabe como resolver? Por quê? Você acha, muitas pessoas falam, não tem jeito. Não, você não tem conhecimento. Para tudo se tem um jeito. Para tudo tem como resolver, apenas buscar conhecimento. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é conhecimento para ter o que? Qualidade de vida, rejuvenescimento, saúde e de quebra o que você vai ter? Um corpo saudável, um corpo magro, um corpo
Se é o magro que você quer, mas um corpo tonificado que você quer, uma pele bonita, uma boa noite de sono. E é isso que nós trazemos. Com o quê? Com as nossas mãos. Não precisamos de aparelhos caros, não precisamos ficar se matando em cima da cliente. Apenas tendo a técnica certa, a gente consegue resultados fantásticos, tá bom? Então, em suma, o que é inflamação? Ah, tem uma outra coisa também que é inflamação, que eu acho que todo mundo conhece. Fibromialgia. É a inflamação que envolve o tecido conjuntivo. Quando eu dei a aula do nervo vago, no começo acho que foi dezembro, eu expliquei o tecido conjuntivo, onde ele começa, como que ele funciona. Se esse tecido conjuntivo estiver inflamado, você vai ter maiores expressões, que é fibromialgia, que é um fenômeno inflamatório conectivo. Então, se aqui dentro, nosso estômago, nosso intestino, toda essa parte aqui estiver inflamada, o nervo vago manda a resposta para o cérebro o quê? Inflamação. Então, aqui aonde vai parar? Se não vier para o pulmão, fígado, coração, baço, vai para os tecidos conjuntivos. Se a cliente tem trauma, se ela não sabe resolver o trauma, ela vai ter depressão, ansiedade, que vai inflamar o quê? Os tecidos conjuntivos, que vai trazer o quê? Fibromialgia. Por que que muitas pessoas que fazem massagem, drenagem regularmente, dizem que não tem mais crise de fibromialgia? Porque você está desintoxicando a cliente. Então, em suma, isso é uma inflamação celular. O assunto é muito mais complexo que isso. O que eu estou trazendo para vocês é o básico do básico, para vocês entenderem como vocês podem ajudar a cliente. E que sim, massagem é saúde. E que sim, massagem tem que ser valorizada. E que sim, você tem que se sentir valorizada, você tem que se sentir amada, você tem que se sentir poderosa com a ferramenta que você está na mão. Porque você tem conhecimento que muitas vezes muitos médicos não têm. Porque eles estudam o quê? Patologia. O que eu estou ensinando para vocês são causas, sintomas para chegar nessa patologia. Então, se sinta poderosa, se sinta abençoada com a profissão que vocês têm. Porque é uma profissão do futuro, é uma profissão que vai trazer consciência. Quantas pessoas estão buscando consciência através do Pilates, através do Yoga? Se ela conhecer a massagem correta, como se faz, quais são os benefícios que ela tem, não tem como você ter uma pessoa no mundo sem precisar, ela precisa de massagem, mas sem querer fazer massagem. Nem que seja uma vez por mês. Então, quais são os tipos eu falo pacote, que ficou gravado. Hoje a gente não se fala pacote, são planos de tratamento que você pode montar para a tua cliente. O método Lucy Vitor, você pode encaixar ele em todos os seus tipos de tratamento, tanto para dor crônicas, massagem relaxante, drenagem linfática, criolipólise, tratamentos com radiofrequência ou tratamentos que precisa de aparelhos. Mas, Lu, eu não tenho nada disso. Não precisa. Se você tem uma gama de tratamentos, você pode encaixar o método. Mas se você não tem nenhuma gama, está começando agora, só o método Lucy Vitor vai te trazer o resultado que a sua cliente precisa. Então, voltamos aqui. Mesmo que os exames de especialista. Então, às vezes você vai pedir exame para cliente. Ah, eu preciso ver se como que tá a tua insulina, como que tá o teu colesterol. Se aparece no exame, é sinal que o corpo da tua cliente está gritando. Ela precisa imediatamente de uma desintoxicação. Porque o que já aparece ali é porque o corpo já está falando socorro. Porque todos esses sintomas que eu estou passando para você começa antes do sangue te dar a resposta. Apenas com a anamnese ou com algumas dicas que eu passei para você aqui, você já sabe que a cliente precisa de uma desintoxicação. Não precisa nem pedir os exames.
tá? Então, portanto, não fique triste com o fato que o médico que está lendo o exame ou qualquer outra coisa não sabe interpretar ou vai dizer, ah, isso é só um estresse. Ótimo, se for um estresse, é para massagem que passa. Mas se você não souber o porquê aquela cliente está tendo esse estresse, a massagem que você vai fazer nela vai fazer cócegas e não vai ter o efeito que você precisa. Não vai ter o efeito que ela precisa. Quando você vê, o médico disse que eu estou estressada, que meus exames estão tudo ok. Vamos cá, vamos sentar aqui. Você está dormindo? Me diz o que você come. Não, de vez em quando eu tomo um álcool. De vez em quando eu como uma batatinha frita. De vez em quando, quando? 2, 3 vezes por semana. Não, o álcool é só final de semana. Mas eu não durmo. Você vai no banheiro? Nossa, menina, tem uma dificuldade. Quanto de água você toma? Odeio tomar água. E é só estresse. Então, quais são as... O que você tem que entender? Então, outra coisa, consulta estética, consulta massoterápica tem que ser cobrada, porque através dessa consulta você já vai entregar tantos benefícios, nutrientes que ela vai precisar. Outra coisa, como é que você vai indicar nutrição, suplemento se essa cliente está totalmente inflamada? Você já viu um aquário? Aquário sujo que você não consegue nem ver o peixe ali? Você vai colocar comidinha ali, o peixe vai conseguir comer? Vai conseguir respirar? É a mesma coisa do teu corpo. Então a cliente chega com todas as informações que eu passei ali para você. Aí você fala, toma vitamina D. Toma magnésio. O corpo nem sabe mais o que ele está recebendo. Ele vai pegar isso e vai virar como se fosse uma toxina, porque é mais coisa que ele não está conseguindo mais trabalhar. Então, vamos ensinar a desintoxicar. Apenas na anamnese você já vai te dizendo uns passos que a cliente vai começar antes de começar a fazer a massagem. Então, um organismo inflamado não funciona bem e tem maior dificuldade de oxidar gordura. Para que aconteça um processo de emagrecimento, precisa acontecer a oxidação. Precisa acontecer o quê? Para acontecer a oxidação, precisa respirar. Lu, como assim? Nós já nascemos respirando, mas nós esquecemos como respira. Se o diafragma, que está aqui, ele não conseguir movimentar, nada daqui para baixo movimenta. Se nada daqui para baixo movimenta, não vai respiração, não vai oxigenação para cá. Então, nada funciona. Então, como que está a respiração da tua cliente? Está curta? Está deficiente? É pela boca? Como que ela respira? O organismo com grande quantidade de tecido adiposo atrai monócitos macrófagos, acontecendo a ativação de fatores inflamatórios. Fígado inflamado, intoxicado, pâncreas intoxicado, intestino inflamado, vai tudo para onde? Para o tecido adiposo. Portanto, excesso de gordura corporal gera uma inflamação local e sistêmica, prejudicando diversas reações do organismo, aumentando a chance de diversas doenças, inclusive câncer, dificultando o processo de emagrecimento, que é o que a gente trabalha. Para quem é massoterapeuta, dores crônicas, fibromialgia. Portanto, o excesso de gordura corporal gera uma inflamação local e sistêmica. Lembra que eu falei que parece que um caminhão passou um rolo em cima do corpo? Porque todas as células inflamadas, se todas as células estão inflamadas, nós temos o quê? Reação contrária no nosso corpo inteiro. Então, quando há inflamação, há resistência para a oxidação. O que é oxidação? A queima de gordura. Por quê? Porque tem menor oxigenação para os tecidos e aí dificulta o emagrecimento. Lu, como eu posso melhorar esse processo? Melhorando o fluxo de oxigênio. Posso melhorar através de alimentação? Sim, mas também através de respiração. Quais são os pontos de massagem? Essa cliente que está constipada, eu já posso começar com uma drenagem?
Ou qual é a massagem que eu vou começar com ela? Essa cliente que não dorme, que teve traumas, que não está se sentindo bem, que está com problema no trabalho, no casamento, eu posso já começar direto com uma modeladora? Por que não ver como que está o nervo vago? Por que não ativar esse nervo vago? Ou veja se como que ele está, se ele está muito alto. Depende do tipo de massagem que eu vou fazer, o que vai acontecer? Ele vai mandar mais cortisol. Então, como que esse nervo vago tá? Qual que é o tom vagal dessa cliente? Incluir alimentos que tenha quercetina, como cebola, maçã com casca. No meu highlight tem uma receitinha sobre a desintoxicação intestinal com maçã. Lá também eu explico como que funciona. Açafrão, pimenta, gengibre, brócolis, trocar o óleo por azeite, peixes, diminuir o ômega 6 e aumentar o ômega 3. Então é importante consumir esses alimentos ao longo do dia para garantir bom resultado. Quais são os horários dos alimentos, os melhores alimentos? Então tudo isso a gente aprende dentro do método Lucivito. Você vai indicar alimentação? Não, você não é nutricionista, mas você pode entender que a alimentação que tua cliente está tendo é uma alimentação inflamatória. Se ela não consegue fazer isso sozinha, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma parceria com uma nutricionista, mas se você entender, você pode indicar o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E aí, se ela quiser um aperfeiçoamento, uma alimentação melhor, tem uma parceria com uma nutricionista. Mas se você não entende do que está acontecendo com a cliente, qual a alimentação que essa cliente tem, se essa alimentação é inflamatória ou anti-inflamatória, você não vai conseguir entender também o processo que a tua cliente está passando. Tanto para emagrecer de forma eficaz e regular, precisa acontecer diversas reações no organismo. Não adianta apenas cortar caloria, priorizar a ação anti-inflamatória, que aumenta a vasodilatação e a oxigenação, é fundamental. Então, para que a oxigenação e a vasodilatação aconteça, essa cliente precisa estar desinflamada. Bom, eu acho que por isso é só. Então, tem mais algumas coisas aqui que também pode agravar o campo de saúde, que muitas vezes a gente acaba não prestando atenção. Outra oportunidade também para você perceber se a cliente tem inflamação celular ou não. Se ela tem evidência de fadiga crônica, especialmente ao acordar, depressão de humor, despertares noturnos e insônia, fome excessiva, principalmente à noite, perda de apetite matinal, intestino irritável, dores no corpo, dores muscular, principalmente dores frequentes ou dores que já vêm de longo tempo. A resposta da maioria desses casos é o estresse. Se essa cliente tem uma boa alimentação, faz exercício físico, mas ainda continua com fadiga crônica, insônia, intestino irritável, ela está com nervo vago desregulado. Precisamos revivar esse nervo vago, porque precisamos fazer ela entender sobre o estresse, como que o estresse funciona, como que esse estresse está mexendo com o corpo da tua cliente. Então, o estresse hoje se tornou excessivo no seu corpo de alguma forma, e aí ele tenta resistir. E aí, com essa resistência, né, quando a gente entende sobre o nervo vago, a gente consegue, apenas com as nossas mãos, trazer equilíbrio para essa cliente. Então, outra evidência. Quanto tempo você será capaz de dormir? Menos de 5, 6 horas por noite? Quanto tempo você ainda aguenta a necessidade de acordar e ir ao banheiro? Você precisa dormir? Você precisa acordar para ir ao banheiro à noite e quando volta já não consegue dormir?
Quanto tempo você consegue viver sem energia? Acordar todas as manhãs sem vontade de colocar o pé para fora da cama? Começa a fazer essas perguntas para a tua cliente. Se ela está sentindo isso, dorme pouco. Ela precisa dormir mais. Não é todo mundo que precisa dormir 8 horas, mas tem pessoas que precisam dormir 8, mas não está conseguindo, porque ela acorda demais à noite, ela tem dificuldade para dormir, ela acorda sem energia, ela não tem motivação para viver. Muitas vezes fala, a pessoa é preguiçosa, a pessoa... Não, se ela tá inflamada, ela não tem conexão. 70, 80% de toda a serotonina está aqui. Dopamina está aqui, se está aqui, está inflamado, não tem como ela ter resultado, não tem como ela ter informação aqui. Aqui onde o nervo vago vai passar, pineal, hipotálamo, são as respostas do bem-estar, ela não está tendo. Olha os benefícios que você vai entregar para a tua cliente. Então, o nervo vago, ele é o espião, né? Ele vai tentando ver o que está acontecendo aqui, está acontecendo ali. Se ele não tem boas informações, ele vai mandar para o cérebro. E o cérebro não consegue mandar resposta boa para o corpo. Então, muitas vezes você não consegue realmente nem levantar da cama, apenas por causa de uma inflamação celular. Por causa de uma inflamação celular. Quem chegou agora, volta, essa live vai ficar gravada por poucos dias. Mas volta lá, assiste de novo quantas coisas podem acontecer se você não tem uma boa qualidade de vida, boa alimentação, exercício físico. Tá? Outra coisa que você tem que prestar atenção, a cliente vive de dieta. Dietas restritivas, corta tudo que ela consegue. Atividade excessiva à noite, mas vive com pressão emocional, que está além do limite da tolerância dela, esgotando toda a capacidade anti-inflamatória do corpo. Precisa de massagem, mas de uma massagem correta, né? Então, se você entendeu qual é a necessidade da massagem, qual é a necessidade de entender, viver um corpo com zero inflamação, digamos assim, qual é a necessidade de entender sobre desintoxicação do fígado, do nervo vago, do sistema linfático, como equilibrar esses três juntos, para ter um corpo sem inflamação, se inscreve no link da bio, porque na última semana de fevereiro nós vamos ter uma imersão de zero inflamação e eu vou abrir mais algumas vagas para a próxima turma. Qual é a idade que a pessoa dorme muito? Quando é criança, geralmente quando é criança, Jacira. A criança ela tem que dormir de 10 a 12 horas por dia para ela poder ter todos os hormônios funcionando. Depois de adulto, vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que 4 horas de sono é suficiente, outras precisam de 8. Mais do que isso, já atrapalha o cortisol e os hormônios de melatonina a entrar. Um tem que sair, o outro tem que entrar, né? Então tem que prestar atenção nisso. Bom, pessoal, espero que vocês gostaram da live. Que eu possa ter trazido informações que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Deixa aqui no comentário. Se tiver dúvida, põe aqui no comentário. Aqui embaixo essa live vai ficar salva. Compartilha com mais pessoas. E avisando que essa live fica salva por pouco tempo, tá? Vai depender da minha equipe quanto tempo ela vai deixar. Mas depois, para quem estiver no curso, ela vai estar dentro da plataforma. Um abraço para vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau.